Oi, gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Quem me conhece bem, na verdade nem precisa me conhecer tão bem assim para saber que meu gênero preferido do cinema é o terror. E isso começou muito cedo, ainda quando eu era criança e alugava filmes de monstros numa locadora perto de casa. Os monstros eram zumbis, pessoas com modificações corporais causadas por alguma radiação ou mutação, monstros mitológicos ou fantasiosos e por aí vai. Eu realmente adorava. É no horror, diferente do terror, que a gente encontra subgêneros como o exploitation, que são filmes que tratam sobre violência gratuita ou até mesmo bem apelativa. Os filmes trash, que são narrativas fílmicas de baixíssimo orçamento, muitas vezes caseiros e propositalmente improvisados. Os filmes gore ou splatter, que chamam a atenção pelo uso excessivo de cenas de escatologia, sangue e muita violência gráfica. E o filme slasher, os slasher movies, que são filmes que tratam sobre serial killers, sendo sobrenaturais ou não, que ao longo da trama provocam e causam uma matança descontrolada. Os slasher movies formam um subgênero de grande sucesso entre as décadas de 1970 e 1980, e muitos consideram Psicose como uma grande influência para o gênero. Mas, na verdade, O Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo são com certeza as produções mais representativas que consolidaram o gênero e que alcançaram grandes bilheterias. Os filmes slasher geralmente são filmes com baixo orçamento e que são chamados assim por estabelecer como premissa básica um assassino mascarado ou fantasiado que geralmente tem algum problema mental ou um trauma psicológico. Matam vários jovens que geralmente estão à procura de alguma diversão, longe da cidade grande, ou até mesmo sem supervisão dos pais ou de algum adulto. E também tem algumas cenas de nudez retratando até mesmo delinquência juvenil. Essas produções buscaram atrair a atenção do público jovem com temas que chocassem e que por vezes contrariassem as grandes produções hollywoodianas da década de 70 e 80. E quem disse que não tem filme de terror slasher brasileiro? O gênero esteve presente aqui no Brasil com o filme Choque, Diversão Diabólica, e esse filme baseou-se nos slasher movies norte-americanos, acabando por retratar a juventude urbana brasileira da década de 1982. Em 1996, o diretor Wes Craven, o mesmo de A Hora do Pesadelo, lança Pânico, produção que revitalizou o gênero, sendo uma das maiores bilheterias, arrecadando mais de 173 milhões de dólares. O filme tem muitas referências a outros slasher movies, como Halloween e Sexta-feira 13, e numa espécie de paródia dos clichês do gênero, em certo momento o personagem comenta que se o enredo do filme for complicado demais, perderá o seu público-alvo. É muito comum em filmes desse tipo de gênero, e principalmente o slasher, o espectador ser levado a apreciar muito mais o vilão do que o mocinho. Algumas vezes são formadas legiões de fãs desses vilões que a princípio a gente deveria detestar. E os filmes de terror, eles possuem uma estética bem peculiar, em que os aspectos técnicos como iluminação e trilha incidental têm maior importância na composição do suspense, porque contribui para que o espectador seja induzido ao susto. E não podemos esquecer que a evolução dos filmes de terror ela está intimamente ligada aos eventos-chave da história da sétima arte. E eu falo um pouquinho mais sobre isso no vídeo que eu falei sobre o gênero terror, eu vou deixar na descrição caso vocês queiram dar uma olhada. Bom, mas quando se trata de filmes em que é abordado o tema do herói e anti-herói, pode-se afirmar que o vilão é o tempero fundamental para que um filme seja bem sucedido.
Este papel merece um destaque especial, porque por trás de um bom vilão encontra-se sempre um excelente ator que tem de estudar minuciosamente as suas falas, as suas expressões, temperamento e as suas ações para que possa transmitir ao espectador toda a gama de emoções de seus personagens. Representações marcantes como a de Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, ou Michael Corleone, interpretado por Al Pacino em O Poderoso Chefão, ou até mesmo John Doe, interpretado por Kevin Spacey em Seven, transmite uma série de sentimentos como ânsia, fúria, medo e até mesmo respeito. Sexta-feira 13, do diretor Sean Cunningham, lançado em 1980, foi responsável por dois ícones do horror, o acampamento Crystal Lake e um dos vilões mais conhecidos do gênero no cinema, Jason Voorhees. Sexta-feira 13 bebe da mesma fonte que Halloween, de John Carpenter, contendo elementos muito bem definidos que seriam copiados à exaustão, tanto nas suas próprias sequências, como nas cenas de filmes que seguiriam sua fórmula. Um assassino serial killer, geralmente motivado por vingança, perseguindo suas vítimas em acampamentos, fraternidades universitárias, adolescentes em busca de diversão e com uma rasa profundidade psicológica, que na verdade só tá ali para serem mortos no decorrer do filme. Acrescentando muito sangue, uma nudez aqui e ali e assassinatos bem engenhosos, o diretor consegue prender a atenção do público e transformar um investimento de $600 mil numa bilheteria que arrecadou mais de 70 milhões de dólares. O filme A Hora do Pesadelo, de 1984, é o primeiro grande sucesso do diretor Wes Craven. Ele é uma mistura de horror, com criatividade, com humor, um pouquinho de literatura gótica e, claro, as receitas básicas dos slasher movies. Desse filme surge um novo e terrível serial killer / monstro, Fred Krueger. Vivendo no subconsciente das vítimas, ele as ataca enquanto dormem e nesse universo Fred é literalmente onipotente. Ele não é simplesmente um assassino sedento, ele está ali mais relacionado com o arquétipo do anti-herói gótico, cruel, porém com senso de humor. Fórmula que se mostrou bastante atraente aos espectadores. Toda a série de filmes repete basicamente a mesma receita. Algo acontece para trazer Fred de volta aos sonhos de adolescentes. Após algumas mortes, um plano heróico destrói o vilão novamente. E essa receita é permeada durante toda a franquia pela história da origem do vilão, que é filho de uma freira, que é Amanda Krueger, estuprada por 100 internos de um manicômio, deixado para adoção logo após o nascimento. Abusado por seu pai adotivo, que se tornou sua primeira vítima, Fred só conhece a violência desde pequeno. Diferente de outros gêneros ou subgêneros cinematográficos, nos filmes slasher, quem se repete sempre na sequência dos filmes são os vilões. Se tem algum filme de origem, é sempre a origem do vilão e nunca do mocinho. Os heróis são esquecidos no momento em que aparecem os primeiros créditos do longa, enquanto os vilões se eternizam. O primeiro vilão desse gênero no cinema foi Michael Myers, do filme Halloween, de 1978. Foi precursor dos filmes de horror slasher e inspiração para Jason e Fred. Esse filme também foi referência para outros vilões de sucesso como Pinhead, Chuck e até mesmo Ghostface. Todos são filmes com muitas sequências, comprovando a fórmula de sucesso do gênero. Outro fator essencial na construção dessa fórmula de sucesso para a criação do oponente ao herói. As narrativas se articulam com um elemento básico presente no espectador, o medo. Esse elemento que acompanha a humanidade desde sempre e que foi frequentemente abordado em todas as formas de representação artística e que tem nos vilões dos filmes de horror slasher seu ponto alto. A representação máxima do vilão slasher é o medo. O medo do obscuro, das sombras, do desconhecido, da violência, do pecado. Ele é a raiz de todo o mal e a fonte de todos os medos. Talvez por isso, os heróis dos filmes A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 são descartáveis, esquecidos minutos após o final da obra e trocados por outros heróis nas sequências. Já Fred e Jason são eternizados dentro e fora das salas de cinema. Bom, gente, então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e até a próxima!